Com o câmbio da maneira como está, será que o Brasil está fadado a viver uma situação onde as exportações de commodities serão beneficiadas, mas em contrapartida o país viverá um processo intenso de desindustrialização? Seria a doença holandesa um diagnóstico correto, aplicável à realidade cambial brasileira neste momento? Vamos discutir estes e outros temas relativos ao câmbio no Brasil com dois especialistas no assunto. Natan Blanche, que é sócio-diretor da Tendências Consultoria, e também com o professor Rubens Penha Cisne, que é da Escola de Pós-Graduação da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Um prazer receber os senhores aqui no Conta Corrente Especial. Natan Blanche, para começar, o que vem a ser a doença holandesa? O que vem a ser doença holandesa é um excesso de câmbio, tá certo? Que artificialmente pressiona a taxa de câmbio de equilíbrio muito abaixo, promovendo, inclusive, inflação, uma deflação desnecessária, desculpe, afetando o nível de atividade. Mas eu acho que o problema brasileiro está muito longe de ser um problema parecido que os Estados Unidos teve no fim da década de 70, mas eu prefiro que o professor aqui explique que essa virose não é nosso problema de câmbio é outro. Realmente, Natan, o termo doença holandesa foi cunhado por um economista do Banco Mundial que escreveu um artigo em função do fato de que na década de 60, a Holanda, tendo descoberto gás natural, teve um afluxo de divisas estrangeiras que provocou uma valorização de sua moeda. Em função disso, alguns setores exportadores tradicionais passaram a ter menores ganhos e menores perspectivas de investimento. E esses investimentos eram exatamente aqueles que geravam tecnologia, que geravam crescimento de longo prazo. Então, a doença holandesa passou a ser associada a uma ideia que a descoberta de recursos naturais pode reduzir o crescimento, porque o setor exportador tradicional passa a investir menos, como você muito bem colocou. Não é o caso do Brasil, evidentemente. O caso do Brasil é um caso, não houve nenhuma descoberta de recurso natural. As pessoas lembraram esse termo doença holandesa em função do fato de que, tal como acontece nesse processo de descoberta de recursos naturais e entrada de recursos externos, de dólares, divisas estrangeiras, nós também estamos passando por um processo em que o câmbio havia alcançado um patamar elevado e agora está num patamar menor. E daí essa ideia de que o Brasil poderia estar sofrendo da doença holandesa, mas não é o nosso caso. Só para tomar como exemplo, os setores de exportação tradicionais no Brasil, que até tem, evidentemente, manifestado aí alguma queixa com relação à questão cambial, incluem-se aí têxteis, incluem-se aí calçados, não é isso? Em certo sentido, eles não têm do que reclamar, pelo menos, Natan? Olha, eu prefiro não citar setores isolados, né? Mas eu parto do princípio, Guto, do seguinte: o mundo globalizado é um mundo diferente, com certeza, da década de 70. Ou seja, o mundo está se tornando uma montadora de eficiências. É uma indústria que monta eficiências mundiais. Ora, quem for eficiente vai sobreviver a isso. Quem tentar, com artificialismos, tá certo? Fiscais, de barreiras e outros, manter vantagens comparativas, eu acho que o mercado corta a mão. É uma guilhotina. Ou seja, preservar esse ou aquele setor com artifícios que não sejam artifícios de mercado, tem um custo fiscal muito elaborado, muito elevado, que acaba no longo do tempo, afetando a economia como um todo, né? Portanto, eu prefiro não citar um setor ou outro. Uma coisa é certa: o Brasil tem vantagem comparativa, e porque continua gerando em vários setores da economia, porque está gerando superávites recordes em relação ao PIB mundial. Não comparo com quais, mas em relação à China, por exemplo, nosso superávit em relação ao PIB é 50% maior. Ou seja, é impossível você continuar gerando superávites na ordem de 5%, 6% do PIB ao longo do tempo. Porque, teoricamente, você tem uma taxa de câmbio, e que me ajude o professor, que você exporta 100% do PIB. Mas o país não vai crescer. E, com certeza, a inflação vai ser galopante. As reclamações dos exportadores brasileiros são do mesmo tipo que as reclamações
dos exportadores americanos na década de 80, na primeira parte da década de 80, quando houve também nos Estados Unidos uma grande valorização cambial, a exemplo do que ocorre hoje também nos Estados Unidos. Quer dizer, na verdade, o problema não é a doença holandesa, é mais uma doença de cotovelo, em que o Estado entra dando cotovelada nas exportações e nos investimentos. Então, sempre que o Estado faz isso, no mecanismo de câmbio flutuante, o que acontece? O governo gasta. Quando o governo gasta, você faz um leilão de títulos e aumenta um pouquinho a taxa de juros para financiar esses gastos. O sujeito que está na Europa, que está nos Estados Unidos, que está na Ásia, observa que o Brasil aumentou um pouquinho o juro e fala, vamos comprar títulos brasileiros. Para isso, fazendo uma pressão comprista sobre o real. Isso valoriza o real e, consequentemente, automaticamente, no regime de câmbio flutuante, mas não fixo, reduzem-se as exportações. No caso brasileiro, houve também, ao mesmo passo que isso ocorreu, um choque positivo na demanda pelas nossas exportações. Como o Natan colocou, a China passou a comprar muito mais e assim por diante. De forma que não foi tão percebido esse deslocamento das exportações pelo setor público, porque ao mesmo tempo houve um aumento de demanda externa pelas exportações. Mas esse fato é um fato comum ao Brasil agora, esse fato do Estado se expandir, INSS, 2,5% do PIB, passando para 7,5% do PIB, na década de 88, desde 88 até agora. Inativos da União, 0,9% do PIB, passando para 2% do PIB. Carga tributária, 24% do PIB, passando para 37% do PIB. Gastos de consumo do governo, pagamento de pessoal e outras despesas, 10% do PIB, passando para 20% do PIB. Ou seja, é claro pelos números, dívida líquida do setor público, 30% do PIB na década de 88, final da década de 80, 51%. É claro por esses números que o Estado brasileiro se agigantou. E com isso, com o regime de câmbio flexível desde 99, sofrem as exportações e sofrem os investimentos em função do aumento do consumo do governo. É o que o senhor chama de cotoveladas do Estado. O Estado, a doença brasileira, eu falei, a doença holandesa foi a descoberta de jazidas de gás. A doença brasileira é a não descoberta de que o Estado está com o cotovelo empurrando os componentes do produto que são mais interessantes para a gente, que são as exportações e os investimentos. As exportações porque geram tecnologia através da competição e isso faz com que o país cresça. E os investimentos porque são a nossa poupança de hoje para os que estarão no Brasil amanhã, estradas, etc. Então, esse deslocamento é muito perverso e o Brasil precisa ter, não a descoberta de... O problema do Brasil não é a descoberta de gás, como na Holanda, mas sim a não descoberta desse fato em termos efetivos. Em termos de falar-se, já se fala, todos sabem, mas em termos de fazer um choque de gestão para reduzir o tamanho de Estado, isso ainda não se fez. Mas é possível imaginar um choque de gestão levado à prática, Natan Blanche? Olha, no médio prazo, Guto, eu acredito que vai ser inexorável. Por quê? Porque o limite de intervenção, um artificialismo criado com recursos fiscais, ele tem uma mão muito curta para isso do Estado. Eu vou dar um exemplo. Em 2005, ano passado, o superávit foi de 45 bilhões de comércio. Tá? Houve uma sobra de fluxo privado na ordem de 36, 37 bilhões. Ora, se o Estado enxugou isso, e de fato ele enxugou, ele teve que emitir dívida pública na ordem de 96, 100 bilhões. Isso representa 10% da dívida mobiliária. Ok? Ele tinha o que fazer com isso, ele aumentou as reservas de 25 para 53, ele pré-pagou um pouco de dívida externa, tá certo? Melhorou os fundamentos. Com isso, o prêmio de risco caiu e as taxas de juros também foram beneficiadas, quer dizer, estão em declínio. 2006, pelas nossas contas na tendências, contas externas, o influxo deve ser parecido com o ano passado. Uma ordem de 39 bilhões de influxo positivo, resultado principalmente por uma balança comercial que, mesmo com a apreciação de um câmbio em redor de 2,10, 2,20, nós vamos ter um fluxo positivo de 39 bilhões. Bem, o Estado, para que essa taxa não continue apreciando, ele vai ter que enxugar esse mercado. Ao enxugar esse mercado, ele outra vez vai ter que emitir de 8% a 9%, tá certo? Da dívida mobiliária. 80, 85 bilhões, dado que a taxa
está um pouquinho mais abaixo, a taxa média vai ficar em torno de 2,20. Ou seja, é incompatível uma taxa de câmbio subsidiada, tá certo? Sem afetar, ou seja, a demanda de alguns agentes de mercado e economistas, que o câmbio tem que ser desvalorizado através de intervenções do Estado, tá certo? Ela não é real, ela é incompatível com a meta de inflação. Ela, inclusive, é contraditória, porque talvez me ajude o Rubens aí, é o seguinte: você, ao emitir, tá certo? Dívida, você faz com que as taxas de juros subam. Ou seja, é incompatível você pedir câmbio desvalorizado com juros baixos. Se não houver um choque de gestão, a discussão econômica brasileira continuará no mesmo marasmo. Um marasmo muito nocivo ao país, que é falar apenas sobre taxa de cupom e sobre relação dívida líquida, sobre exportações. É preciso que a gente faça o dever de casa, de ir lá nas contas públicas, uma a uma, ir na grande elevação do número de municípios, ir nas grandes elevações dos gastos com inativos, com previdência, assim por diante, verificar, evidentemente, manter os direitos adquiridos no que for possível e no que for ditado em lei, mas existe a possibilidade, existe a necessidade de se fazer isso, porque senão vamos passar mais 25 anos, vai de 80 a 2005, 26 anos, discutindo dois números e crescendo a 2,5%. Agora, repare, hoje em dia, nós estamos crescendo a 2,5%, 3,5%, numa situação muito favorável. O mundo está crescendo a 4%. A China cresceu 8,2%. O que está acontecendo? Os Estados Unidos têm um déficit em conta corrente, como tinha no início da década de 80, e muito elevado. O perigo, muito grande, qual é? Hoje em dia, as reservas da China são 800 bilhões de dólares. São exatamente iguais ao déficit em conta corrente dos Estados Unidos em um ano. Se as pessoas começarem a comprar yuans e começarem a vender dólar, automaticamente os Estados Unidos não vão conseguir financiar esse déficit. Imediatamente o Banco Central americano vai ter que subir um pouquinho o juro para atrair novamente os capitais para os Estados Unidos. Isso significa recessão para os Estados Unidos, para a China, para o Brasil e assim por diante. Então, se houver um cenário negativo, que os preços do petróleo sobem e os Estados Unidos têm que fazer uma política monetária mais restritiva para segurar a desvalorização do dólar, o Brasil vai ser muito afetado. E se não tiver feito o dever de casa até lá, ao invés de crescer 2,5%, vai crescer ainda possivelmente menos. Então não é meramente o caso, professor, me perdoe interrompê-lo, de compararmos aí, digamos, as piores estimativas que eu tenho escutado dão conta de uma taxa de juros nos Estados Unidos a 6%, até um limite. Não é o caso de meramente compararmos isso com a taxa enorme que o Brasil pratica hoje para dizer, afinal de contas, estamos vacinados. É isso, Natan? Não estamos seguros disso. Não, o professor colocou. Eu aceito e assino embaixo de toda essa análise de médio e longo prazo, tá certo? Agora, no curto prazo, existe uma arbitragem de taxa de juros. As taxas de juros reais no Brasil não são 15%. Essa é a nominal. Você tira 20% aí de imposto de renda, fica 13%. Você tira a inflação, vai para 7%. Se você vê a opção de captação, quanto custa o Brasil lá fora, mais ou menos 7, né, Guto? Você tem aí 200, 250, 300 base points, o Fed falando de 4,5, também é 7. Ou seja, os capitais fluem de um lugar para outro, existe uma certa arbitragem. Quem determina a taxa de juros, outra vez, taxa de juros é resultado e não é efeito. Quem determina a taxa de juros e taxa de câmbio não é o Banco Central, tá certo? É o complexo de fundamentos, tá certo, de uma economia. E se me permite, eu voltaria um pouco, por exemplo, para o curto prazo, porque já que a gente criticou que o Banco Central não tem bala, nem o Tesouro, para flexibilizar essa apreciação de vantagem comparativa do câmbio, na minha opinião, o câmbio não está errado, está na média histórica correta, existe sim um risco de velocidade de apreciação. Né? E não estou preocupado só com a indústria, estou preocupado com a agricultura. Como é que a gente pode sanear? Como é que a gente pode evitar, tá certo, que sejam danificados setores que se construíram ao longo do tempo com apreciação repentina? Onde é que está o erro? Não está no Banco Central, e nem o Banco Central nem o Tesouro podem corrigir. Na minha opinião, está no grau de abertura. Ou seja, no grau de abertura. O Brasil, hoje, o fluxo de comércio, se eu não me engano, é 30%, importação e exportação. A China é 82%.
82, mas a média dos emergentes é 50. Ou seja, ao comprar câmbio, o governo está subsidiando alguém que é ineficiente, tá certo? Em detrimento daqueles que são eficientes, setores que têm eficiência. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, abrir a economia, né? Porque se a gente continuar dando respaldo, vamos dizer, artificial, como a lei de informática da década de 80, a gente vai conduzir laptop de caminhão, né? E não na mão. Eu acho que essas interferências do Estado hoje, tá certo? Ela prejudica o cidadão. Câmbio para cima é inflação para cima, é renda para cima, é ineficiência para cima. Quer dizer, desde que, baseado em quê? Em subsídio do Estado, como eu falei, emissão de base. Agora, tem coisas pontuais e no curto prazo, Rubens, que pode ser atacado, que são os custos do Brasil. Você falou da tributação, do tamanho do Estado, a gente está com a pirâmide invertida, né? Os emergentes investem 30%, 35% e poupam equivalente a isso. E o gasto e o tamanho do Estado é 20%. O tamanho do Estado no México é 13%. Aqui está invertido. A gente poupa 20% e o Estado gasta 40%. Em síntese é isso. Tá certo? Então, primeiro vamos tentar de fato diminuir o tamanho do Estado. O professor quer fazer alguma observação? Não, dizer que realmente o Brasil tem que aumentar o grau de abertura. Só complementando algumas estatísticas, o Brasil hoje em dia tem 0,9% das exportações e importações mundiais. A Índia tem 1,6%. A China tem 8,2%. O Brasil, em relação ao PIB, exportação mais importação dá 35%. A média mundial, 57%. A China tem 82%, a Índia tem 56%. O Brasil, receitas correntes sobre PIB, Singapura 224%, Brasil 17%. É muito pouco. O Brasil precisa se abrir mais para oferir esses ganhos do comércio internacional. Eu queria só colocar aí para a visão dos senhores, a gente passou sutilmente pela questão das importações. Não é esse também o desejável, o incremento das importações, à medida que as importações são uma espécie de termômetro de crescimento da própria economia como um todo? E nesse sentido, pelo menos no momento, não é mais para benéfico, Natan? Olha, com certeza, se você olhar do ponto de vista o que ocorreu com a dita apreciação cambial, não houve uma apreciação cambial, um exagero de apreciação cambial, né? Dado não petróleo, um choque de alguma commodity, dado uma incerteza política, né? Acomodação, a gente está com a taxa de câmbio de equilíbrio, tá certo? Então eu acho que o choque não é um choque monetário que vai, não, é um choque de gestão de médio e longo prazo. Agora, tem coisas de curto prazo que a gente tem que ser ativos, tá certo? E com certeza, se a gente quer manter um crescimento baseado em absorção interna, como aconteceu no ano passado, e numa absorção externa, né, como aconteceu ao longo dos últimos 2002, 2003, tá certo? O caminho é esse. O consumo interno está aumentando. No Nordeste, o ano 2005 em relação a 2004, graças à apreciação cambial e graças à inflação baixa, o consumo do comércio aumentou 20% em relação a 5% no sul, sudoeste. Isso quer dizer o seguinte, está havendo uma distribuição de renda. Quem é a favor de câmbio exacerbado, desvalorizado, é contra aumento de renda, é contra a absorção interna e o crescimento baseado, tá certo? Num crescimento interno. É exportar poupança, é exportar produto interno em detrimento do consumo interno. A sua pergunta é se tem que privilegiar as exportações. Ou se já está acontecendo esse movimento? O câmbio, eu não quero fazer nenhuma afirmativa se o câmbio está valorizado ou desvalorizado. O câmbio reflete é um preço que reflete, em última instância, uma decisão social. Se a sociedade quer poupar mais para o futuro ou menos. Atualmente estamos poupando 1,2% do PIB. Mas é muito importante lembrar que isso só decorre da conjuntura mundial favorável. É necessário, sim, priorizar o setor de exportação e também de importação. É também importante importar mais, sem que com isso aumente o déficit conta corrente. Você importa e você dá ao exportador condições de maior competitividade. É importante aumentar essa inserção no comércio. Mas é importante também olhar para os investimentos. A estrutura de gastos hoje em dia da sociedade brasileira é uma estrutura que nos manterá nesse marasmo. Eu vou lhe dar um exemplo. Em 1965, o Wiener e Ricard, dois economistas do Instituto Hudson, escreveram um livro fazendo projeções da renda per capita para o ano 2000. Quando foi em 68, depois de 71, o professor Mário Henrique Simons, saudoso professor da Fundação Getúlio Vargas,
escreveu 2 livros com esses nomes, Brasil 2001, 2000 e 2002, para fazer inferências sobre as projeções do Instituto Hudson. Eles previram que a nossa renda per capita no ano 2000 seria 20 vezes inferior à americana. Hoje em dia a renda per capita dos Estados Unidos é 43 mil dólares e a renda per capita brasileira é 3,4 mil dólares a valores médios de 2004 da taxa de câmbio. Ou seja, 12 para 1. Curiosamente, 12 para 1 tinha sido o número que o professor Simons tinha dado nos livros que escreveu. Ele acertou na mosca. Mas era de se esperar que, na verdade, ao invés de termos mantido 12 para 1 em 65 e 12 para 1 em 2006, que o Brasil tivesse convergido para a renda mais na direção de reduzir essa desigualdade. Pelo que a gente sabe, você pega, por exemplo, a Inglaterra, quando teve a Revolução Industrial, os outros países acompanharam. Quando um país cresce muito, quando o resto do mundo cresce muito, os outros acompanham. Isso não aconteceu. Então, de certa forma, principalmente por causa de 80 até hoje, se nós tivéssemos crescido de 80 para cá, o que crescemos em 1900 e 1980, a renda per capita brasileira seria muito maior, seria em torno de 7 mil dólares, não 3,4 mil dólares, 3,4 mil dólares. Então é importante isso, privilegiar os investimentos, privilegiar exportações, reduzir a miopia brasileira de querer aumentar o presente em detrimento do futuro. Se isso não for feito, serão mais 20 anos com essa taxa baixíssima, fazendo com que todos esses problemas sociais sejam cada vez piores. Muito bem. Eu agradeço a participação nessa edição do Conta Corrente Especial de Natan Branche, sócio-diretor da Tendências Consultoria, e do professor Rubens Cisne, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que nos deixaram claro que o Brasil está aí vacinadíssimo contra a doença holandesa, mas há muito que tratar ainda na nossa economia. É sempre um prazer tê-lo aqui no Conta Corrente Especial.